Olá, aqui é o professor Edgar. Continuando com o treinamento em simulador virtual, nesta videoaula vamos complementar a videoaula anterior no que diz respeito à exploração dos recursos do Logic Analyzer, analisador lógico. E vamos aproveitar e introduzir uma ferramenta nova, muito útil, que é o Frequency Counter, ou seja, o frequencímetro. Para isso, vamos utilizar esses 4 tópicos. A partir do conversor lógico, eu montei uma tabela com 3 variáveis, defini as saídas e aqui foi gerada a expressão já simplificada. Tenho aqui a expressão da tabela e aqui a expressão simplificada. E aqui, a partir desta opção, eu criei o circuito lógico. Conversor lógico, agora vamos para o gerador de palavras. Devidamente configurado para mostrar dados em binário, trigger, ou seja, gatilhamento interno, frequência de 500 Hz. Eu tenho então aqui 8 linhas. Essa frequência de 500 Hz está sincronizada com o meu analisador lógico, 500 Hz. E vou mostrar 8 linhas. Vamos simular. Ligar o simulador, Burst, e aqui está a configuração da minha tela do analisador lógico, levando-se em consideração as entradas X1, X2, X3 e Out. Out, que é saída do circuito. Pulso de clock interno com a frequência de 500 Hz. O que nós temos que analisar aqui? Vamos analisar a base de tempo. Então, eu tenho duas formas. Utilizar cursores. Então, veja bem que eu tenho aqui 1,99 milissegundos. Ou faço uma leitura direta aqui. 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Então, cada divisão dessa equivale a 2 milissegundos. Como eu tenho 8 divisões, ou seja, 8 linhas, eu tenho um tempo total de 16 milissegundos. Cada divisão possui um pulso de clock. Vamos então correlacionar pulso de clock com cada uma dessas saídas. Por exemplo, no caso aqui, base de tempo 2 milissegundos. X1. Eu tenho então aqui 4 milissegundos porque eu tenho duas divisões. Então, 4 menos 8 dá 4 milissegundos. Chamando a minha calculadora, então eu pego aqui 1, vou dividir isso aqui por 4. Eu tenho 0,25 vezes 1000, porque eu estou operando em milissegundos, 250 Hz. Então, X1 é a metade, a frequência de X1 é a metade da frequência do clock. X2. Veja bem que em X2 agora eu tenho 1, 2, 3, 4 divisões, o que me dá 8 milissegundos. 12 menos 4, 8. Então, fazendo a conta, 1 dividido por 8 vezes 1000, 125 Hz. Então, X2 tem uma frequência que é a metade da frequência de X1. E X3, por dedução, é metade da frequência de X2. Fácil de visualizar. 1, 2, 3, 4 divisões em que o nível lógico está em alto, ou seja, nível lógico 1. 1, 2, 3, 4 em que o nível lógico está em baixo, ou seja, nível lógico 0.
Mas não há necessidade de se preocupar muito, por quê? Veja bem que eu tenho aqui já o tempo, ó, 16 milissegundos. Se eu dividir isso aqui por 16, 1 dividir por 16, eu vou encontrar exatamente a metade de 125. Então, vezes 1000, 62,5 Hz. Muito bem. Agora é que entra, então, aquela ferramenta que eu comentei com vocês, que é o frequencímetro. Ele é bastante útil. Então, vamos fazer o seguinte. É essa ferramenta aqui, ó, Frequency Counter. Eu vou colocar aqui e vou medir x3. Duplo clique para abrir a ferramenta. Nós vamos configurar essa ferramenta e vamos levar em consideração apenas essas duas opções, até porque essas aqui nessa videoaula não nos interessa. Vamos ficar só com essas duas. À medida que as videoaulas forem avançando em termos assim de complexidade, então eu vou passando para vocês como que se usam essas opções. Por enquanto, vamos ficar aqui em frequência e período. Vamos lá. Frequência, AC e aqui a sensibilidade. Eu vou deixar aqui no mínimo, deixar em 1. Pode ser mais baixo, mas em 1 normalmente deve funcionar. Se não, a gente abaixa. Vamos lá. Eu vou ligar aqui o meu simulador, mas eu vou deixar aqui em ciclo. Está aqui, 62,5 Hz. Eu quero saber qual é o período. A hora que eu clicar aqui, ele tem que mostrar 16 milissegundos. Está aqui, 16 milissegundos. Por aí vocês veem a utilidade dessa ferramenta, né? Então, eu não preciso ficar muito preocupado em fazer cálculos aqui se eu tenho uma ferramenta que já me fornece esses dados. E vantagem, eu posso ligar frequencímetro em cada uma dessas entradas aqui, sem problema nenhum. Fazendo as configurações sem problema nenhum. Então, é uma ferramenta de grande auxílio. Muito bem. O que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu vou colocar agora um clock externo. Não vamos trabalhar com clock interno. Vou trabalhar com clock externo. Eu vou colocar, então, um gerador de onda quadrada. Então, eu venho aqui nesta opção, Place Source, Digital Sources e Digital Clock. Dou um OK. Close. Ligo aqui. Vou colocar a mesma frequência, ou seja, 500 Hz. Eu vou colocar outra cor aqui. Aqui é só o segmento. Vamos colocar aqui marrom. Agora tem um detalhe aqui que eu quero mostrar para vocês. É muito importante isso. Eu vou trabalhar com clock externo, então clico aqui. Observe aqui que eu tenho uma qualificação do clock. O que é essa qualificação? É justamente aqui, ó. Aqui posso ter nível lógico 0 ou nível lógico 1. Eu vou colocar aqui uma chave interativa, vou mostrar para vocês, é interessante conhecer esse detalhe. Nós já sabemos como faz isso, né? Digital Sources, Interactive, ok. Vou colocar aqui. Tá aqui. Vou deixar em 0. Veja bem, quando eu deixo em x, ele assume o seguinte, ou o valor 0 ou 1, então ele vai funcionar sem problema nenhum. Vou deixar aqui em x. Vou dar um OK e vou fazer a simulação.
veja que aqui, ó, clock normalmente funcionando. E aqui a qualificação do meu clock. Veja bem, está em X. Eu vou fazer agora o seguinte, ó. Vou colocar em 1. Então, não deve funcionar. Vamos lá. Aí, não vai funcionar. Mas em X ele vai funcionar. Então, esse é o detalhe que eu queria mostrar para vocês. Não é tão difícil assim de configurar. E pode ter muita utilidade se eu, por exemplo, utilizar vários analisadores lógicos na minha área de trabalho. Então, ele pode ter utilidade. É uma questão de habilitar. Veja bem que eu posso habilitar isso aqui a qualquer momento utilizando o espaço. Ou então, configurar isso aqui para teclas do meu teclado, letras do meu teclado. Ok? Para finalizar, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Eu vou introduzir aqui outro gerador de clock em qualquer uma dessas entradas aqui. Eu vou dar um copy aqui, paste. Quando eu uso esse comando, eu copio exatamente com essa chave. Aliás, eu copiei errado aqui. Desculpe, pessoal. É o clock que eu preciso copiar. Eu copio exatamente as mesmas características de configuração. Ao invés de chamar, por exemplo, aqui na biblioteca, que eu tenho que reconfigurar, eu copio com as mesmas características. Copy, paste. Vou mudar a cor aqui para colocar um vermelho. E aqui eu vou colocar uma frequência de 250 Hz. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um nome aqui. A gente já vai treinando, né? Colocar labels nas nets ou nos segmentos. Vou colocar aqui clock X. Ok? Vamos simular. Por que não está simulando? Então, vamos lá. Tem que ser X aqui. Ok? Agora está ok. Simulando direitinho. Vou fechar aqui. E aqui eu tenho a minha base de tempo. Pulso completo, 116, 120, 124. Então, daqui até aqui, eu tenho o quê? 4 milissegundos. 4 milissegundos, frequência de 250 Hz. Vamos lá, vamos treinando a utilização da ferramenta. Vamos colocar aqui um frequencímetro. E vamos medir aqui, ver se é 250 mesmo. É óbvio que nós vamos medir 250, até porque ele foi configurado. Mas veja bem, o objetivo dessa videoaula é mostrar para vocês essas interligações e configurações. Frequência. Vou colocar período aqui. Ó. AC. E vamos simular. 4 milissegundos. 250 Hz. Então, dá para a gente ter uma ideia da grande utilidade, né, do analisador lógico. Eu, particularmente, gosto muito dessa ferramenta e uso muito o frequencímetro. Ele é bastante útil. E, à medida, então, como eu comentei com vocês, à medida que os circuitos começarem a se tornar mais complexos, então a gente vai utilizar outros recursos que essas ferramentas podem oferecer. Pessoal, era isso que eu queria passar para você nessa videoaula. Obrigado por ter assistido, obrigado pela paciência e até uma próxima videoaula. Bye!